Se você está aprendendo inglês, provavelmente já se confundiu de como usar o verbo take corretamente. Ele é um verbo muito utilizado pelos americanos, mas ele causa muita dúvida porque tem muitos significados. Mas nessa aula de hoje, eu vou ensinar para você um jeito tão fácil e eu garanto para você que nunca mais você vai ter dúvidas, tá bom? Mas antes de mais nada, se você não me conhece, eu sou o Teacher Léo e eu ensino iniciantes a se tornarem fluentes. Então, meu foco é você que está começando a dar os seus primeiros passos no inglês. E se você não é inscrito aqui nesse canal, já se inscreve, ativa as notificações para receber todo o conteúdo que a gente produz aqui. Assim o YouTube vai entender que é importante e você me ajuda a gerar uma comunidade bilíngue aqui no YouTube, tá bom? Então, antes de mais nada agora, vamos para a aula, vamos aprender a utilizar esse verbo. A primeira coisa que a gente precisa entender, né, para utilizar o verbo take corretamente, é entender que ele tem uma ideia central. Todos os verbos, por mais significados que eles tenham, seja no português, no inglês, existe uma ideia central por trás do verbo, né? É a ideia semântica dele. Então, a ideia desse verbo take é a ideia, né, a noção de transferência, de pegar algo de um lugar para o outro, de aceitar algo que é oferecido, de causar um efeito, né, para alguém, ou seja, ele tem essa ideia de mudança de posição, né, mudança de estado, mudança de posição. Então, essa é a ideia central do take. Inclusive, nós vamos falar, por exemplo, quando a diferença entre take e get, que muita gente se confunde, vocês vão aprender que existe um jeito muito fácil de você entender isso, ok? Mas antes de mais nada, vamos entender os significados especiais desse verbo. A primeira característica dele, ele traz a ideia de pegar e levar. Aqui tem até algumas frases que eu coloquei de exemplo para você. Depois você pode assistir esse vídeo novamente, treinando, falando alto, assim você vai exercitar a sua pronúncia. Então, por exemplo, ó, Can you take my bag to the car? Ou seja, né, você consegue levar a minha bolsa para o carro? Por que eu sei que é levar para o carro e não pegar? O próprio contexto da frase, em muitos casos, ele vai te dizer. Porque se eu falo assim, você consegue pegar a minha bolsa para o carro? Não traz muito sentido, mas a ideia de pegar e levar até o carro já faz mais. Então, entenda que ele está trazendo aqui essa ideia, né, de pegar e levar. Outro caso também, I need to take the kids to school. Eu preciso levar, né, as crianças para a escola. E por fim, I will take a taxi to the airport. Né? Eu vou pegar um táxi para o aeroporto. E se você, não sei se você já viu isso aqui, ó, quando você vê esse apóstrofo LL, é a abreviação de will, viu, gente? Então, existem algumas abreviações que você pode utilizar no inglês, mas isso é um tema para uma outra aula. Então, nesse caso aqui, é a abreviação de I will. Outra ideia interessante também é a ideia de aceitar e receber, tá bom? Então, como a gente estava falando na ideia central, então o verbo take lembra sempre disso, ele está promovendo mudanças, tá bom? Então aqui, ó, do you take credit card, né? Vocês aceita cartão de crédito? Frase útil, tá? Muitos lugares que você for, tem lugar que não aceita, então você precisa perguntar antes. Do you take credit card? Você aceita, né? Aí você fala assim, ah, professor, mas eu não posso usar do you receive ou do you accept? Pode, mas é muito mais comum você usar o take, tá bom? Você pode usar o take que vai ficar, ó, lindo. I will take the chicken, please, né? Eu vou aceitar ou eu vou receber o frango. Tá vendo que qualquer ideia, por mais que para nós possa parecer estranho, porque não é o nosso jeito comum de falar, mas a gente precisa entender que nós somos os intrusos da língua. A língua é deles. Então, um erro que eu vejo muito aluno cometendo, principalmente iniciante, é que ele fala assim: "Ah, mas não faz sentido". Aí quando você vai perceber, o aluno está usando a lógica do português para interpretar o inglês. Então, gosto que você pense assim, ó. Pensa comigo. Você está aprendendo a língua deles, né? Você está aprendendo a pensar como eles pensam. Então tem que fazer sentido para eles. Então a ideia de pegar, de receber, de aceitar, receber é a mesma coisa. Depois, ó. Can you take a message for my wife? Ok? Receber uma mensagem para minha esposa. Você pode aceitar uma mensagem para minha esposa. Ou seja, aceitar nesse caso aqui, ele está falando da ideia dele de aceitar o fato dele enviar uma mensagem, de aceitar ou receber uma mensagem da esposa dele, tá? Ou seja, a mensagem é para a esposa, está destinada para a esposa. Por outro lado, né, ele está querendo se ele aceita enviar a mensagem, ok? De forma um pouco implícita, mas muito comum. I'm happy to take your offer, né? Eu estou feliz em aceitar sua oferta, eu estou feliz em receber
a sua oferta. Aparentemente, para nós, isso aqui vai ter uma conotação diferente, né? Aceitar e receber. Mas aí eu sempre falo assim, ó, quando você olhar para o contexto, tá bom? No próprio contexto da frase já vai saber o que está dizendo, então não precisa ficar preocupado, tá bom? Outra coisa, consumir e ingerir. Essa ideia é também muito importante. Olha só. Are you taking any medication? Você está tomando algum medicamento? I'm going to take a water bottle to the gym, tá? Ou seja, eu vou, né, eu vou levar, ou seja, eu vou levar a garrafa de água para a academia. Só que aqui você fala assim, mas professor, o senhor está falando aqui consumir, ingerir, o senhor está colocando aqui a ideia no take de levar? Sim, porque ele está levando algo para que ele possa consumir e na intenção de consumir e ingerir, tá bom? Depois, he takes vitamins every day. Ele toma vitamina todos os dias, ou ele consome, ele ingere. I'm not going to take any more sugar, né? Eu não vou consumir mais nenhum açúcar, ok? Então, outro fato também aí muito importante para que você possa começar a utilizar esse verbo de forma correta, tá bom? Outra característica também, levar tempo. Gente, esse aqui também é muito importante porque ele também é muito usado. Igual, por exemplo, nós temos a frase aqui, ó. How long does it take to cook dinner? Quanto tempo leva para cozinhar o jantar, né? Para preparar o jantar, leva tempo, take. Depois, ó, it takes me 30 minutes to get to work. Tá? Isso vai me levar 30 minutos para chegar no trabalho, ou seja, eu vou levar 30 minutos para levar o trabalho. Isso aqui, inclusive, é tema de uma outra aula, tá bom? A diferença entre I, me, he, his, him, ok? I will take a look at the report and get back to you. I will take a look at the report and get back to you. Eu vou levar tempo, né? Eu vou levar tempo olhando o relatório e retorno, né? E volto para você. Então, perceberam a ideia que existe sempre uma ideia central de transferência aqui? Olha só, outra característica, ter efeito e causar. Então, the accident took a serious toll on her life, né? O acidente causou, né, causou uma forma séria na vida dela, causou uma seriedade, ok? Um impacto sério na vida dela. The new law takes effect next month. A nova lei né, começa a ter efeito no próximo mês. I will take action to, né? Eu vou causar o efeito em, então, ou seja, ele está falando aqui da forma dele causar efeito. Basicamente, esses aqui são os verbos, são os significados do verbo take. Agora vamos falar sobre a diferença entre get e take. Gente, aqui você vai usar o get quando você precisa ir atrás de algo, ou quando algo acontece com você. Eu gosto mais, para resumir isso aqui ainda, para ficar mais fácil, pensa comigo o seguinte: get, tá? É uma forma, vou até tirar aqui da apresentação, porque eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção. Get e take são dois verbos muito importantes, mas um jeito bem mais fácil de você explicar, até mesmo do que eu coloquei aqui, é o seguinte. Pensa comigo. Take é o sujeito ativo. Então, take é um sujeito ativo, é um verbo ativo que promove mudanças na frase. Então, ou seja, tudo que a gente entendeu, você aceita cartão de crédito, come, ou seja, né, o restante da frase ele vai promover ações de mudanças. E o get ele vai ser mudado pelas ações. Então, take é uma forma ativa, get uma forma receptiva. Ou seja, take, eu mudo as coisas. Né? O sujeito, a pessoa que está fazendo, que está utilizando take, ela vai mudar o estado ou a posição de algo. O get, ele vai ser mudado pela ação gerada. Ok? Então, ó, aí agora fica fácil para a gente entender. Então, quando a gente olha e fala, por exemplo, assim, né, você precisa ir atrás de algo, você precisa fazer acontecer. I got lost, I got sick. Perceba que, ó, eu me perdi, eu fiquei doente, ou seja, nesses casos, a ação, aquela ação que aconteceu de perder, de doença, alterou o estado da pessoa que estava falando. Já no take, né, o take promove a ação, ok? Então,
Ó, I took a photo. Eu peguei a foto, ou seja, a foto estava quieta num lugar inapta, peguei ela, levei ela para outro canto, certo? I took the bus. Eu peguei o ônibus, ou seja, né, eu tive uma participação ativa ali no processo, tá bom? Então é isso, nós chegamos ao final aqui de mais uma aula e se você gostou, meu querido, eu quero dizer para você aqui, ó, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, tá bom? Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas para que nós possamos criar uma comunidade de bilíngues aqui no YouTube, tá bom? E eu vou deixar aqui também no comentário fixado o material dessa aula. Então, no comentário você vai poder entrar, baixar e lembrando mais uma vez, se você gostar, né, a gente aguarda você aí para o próximo vídeo. Então, bye, see you there.